E hoje é dia de responder dúvidas sobre direito trabalhista. Se você tem alguma pergunta, manda pra gente que o Guilherme está aqui para te ajudar. Envia pelo WhatsApp 12, número 981352908. Aparece aí para você. 12981352908. Guilherme, já tem mais gente aqui. A Vera de Porto Alegre diz que a filha dela não tem registro no PIS, após anos de carteira assinada. Me pergunta o que ela deve fazer. Bem, na verdade, ela precisa conversar com a empresa para que a empresa faça essa vinculação, porque a empresa que tem que informar o Ministério do Trabalho com a documentação adequada para que haja o registro. Então, ela vai precisar conversar com o empregador dela. Ok. Uma pessoa que não se identifica diz que é funcionário da Prefeitura de Jequié, na Bahia, concursado, trabalha no cemitério e gostaria de saber em que circunstâncias ele pode ser transferido para um outro setor se ele fez concurso para coveiro. Bem, na verdade, a questão do concursado é que ela depende de uma análise daquele concurso, daquele edital específico. Falando de uma regra geral, a transferência do empregado para um outro estabelecimento ou para uma outra função dependeria do aceite dele, porque senão seria uma alteração unilateral do contrato. Mas era necessário entender o caso concreto dele para saber se já não existia essa previsão no edital dizendo que ele poderia ser transferido para uma outra função ou para um outro local. Ok. O Nicolas, do Rio de Janeiro. O que leva tantas pessoas a não verem mais a CLT como algo positivo? Bom, na verdade, aí depende da forma que se interpreta, né? Ou pelo trabalhador ou pelo empregador. Os empregadores enxergam a CLT de uma forma negativa porque entendem que ela tem direitos ultrapassados, muito protecionistas, que não se adequam à realidade de hoje. E os trabalhadores talvez passaram a ver a CLT de uma forma negativa agora a partir da reforma, porque essa reforma trabalhista, bem ou mal, ela trouxe, ela retirou alguns direitos ou ela limitou alguns direitos e trouxe mais alternativas para os empregadores diminuírem os seus custos. Então, quando se enxerga de forma negativa, acho que são essas duas visões, do empregado e do empregador. Ok. O Diego de Santos gostaria de saber se há flexibilidade para se trabalhar meio período e sem contrato anual, ou seja, renovando a cada mês ou trimestre. Bem, na verdade, a questão de trabalhar numa jornada reduzida, não há nenhum problema. Basta que o empregador esteja de acordo ao contratá-lo, fixe o valor do salário para essa função e para essa carga horária. A questão da renovação do contrato, a regra geral é que eu posso fazer um contrato por prazo determinado, que seria o prazo de experiência, que é 90 dias, e a partir deste momento ele se torna um contrato por prazo indeterminado. Essa é a regra geral. Aí existem as figuras de contratos determinados, que seria, por exemplo, do temporário e outros tantos. Ou melhor, nem tantos assim, são poucos. Aí precisaria ver se enquadra na situação dessa determinada empresa que o Diego trabalha, ou ele é proprietário, enfim. Precisaria ver se enquadra a possibilidade de contratar de forma temporária para substituição de pessoal ou por conta de alguma questão sazonal. Uhum. A Gérce de Floresta Azul, na Bahia. Sou terceirizada e a empresa me enviou um documento que rezava que o caso de processo contra a empresa, em que deveria arcar com as despesas do processo, mesmo ganhando, era ela. Achei abusiva e não assinei o documento. Corro o risco de sair da empresa por conta disso? Na verdade, me parece que realmente é um pouco abusivo, porque na verdade, o direito de ação é um direito previsto na Constituição Federal. Então, não cabe ao empregador ou ao tomador de serviço, no caso dela, alertar os empregados de que ele não pode entrar com uma ação, ou caso ele entre com a ação, ele vai ter que pagar com os custos desse processo. Agora, ela não é um motivo para ela ser dispensada esse. Por exemplo, um motivo para justa causa em hipótese alguma. Agora, se o empregador efetuará a dispensa, aí a gente não tem como saber, porque o empregador ele pode dispensar o seu trabalhador por sua conveniência, ou seja, ele não tem que justificar por que dispensar sem justa causa. Então, poder de ser dispensado, ela pode. Apenas a justificativa é válida quando é por justa causa, né? Ele é obrigado a dizer o porquê que ele mandou aquele funcionário embora. Exatamente. Agora, quando a dispensa é sem justa causa, no Brasil ainda não se aplica as regras de uma convenção que a gente tem da Organização Internacional do Trabalho, de que todas as dispensas elas teriam que ser no mínimo motivadas. Uhum. Mas no Brasil não se aplica essa regra. Então, no Brasil, a dispensa sem justa causa, ela pode ocorrer sem nenhuma justificativa.